Bagunceiros e bagunceiras, essa turma vocês já conhecem, é a turma do peixe. Inclusive já perguntei do meu jogo americano, alguém já queria pegar, eu falei vamos esperar a professora Natália chegar na sala. Vocês já conhecem as crianças, vocês já conhecem um pouquinho do projeto da professora Natália, mas hoje está em exposição, então merece uma conversa. Natália, como é que foi receber os pais nesse momento? Nossa, foi assim encantador, né? Nós tivemos a presença de pai, mãe, avó, que delícia, né? E assim, as crianças, elas contaram, nós fizemos uma contagem regressiva dos 30 segundos para as famílias chegarem. E aí eles chegaram ontem às 10h30 e aí nós iniciamos o momento lá na nossa sala de referência, eles apresentando, né, os combinados, o cartaz dos aniversários, explicando por que tem o planeta Terra na nossa sala, por que tem o Sol, e aí visualizaram também os nossos cadernos, que nós temos as atividades ali, e aí depois nós viemos para esse espaço, os nossos stands, e aí nesse momento as crianças explicaram. E me diga uma coisa, os pais, eles tinham dimensão dessa riqueza de trabalho, do conhecimento científico, porque aquele dia eu fiquei encantada com tantas coisas que as crianças sabiam. Os pais tinham essa dimensão? Não, na verdade os olhos diziam isso, de encantamento, né? Eu tava contando um relato para Cassiana de uma mãe que olhou para mim e falou assim: professora, eu não fazia ideia que você ensinava tudo isso para as crianças, né? Então assim, a avó ficou muito encantada, ela falou assim: nossa, na minha época eu não tinha toda essa possibilidade, toda essa riqueza de conhecimento. E aí o pai olhou uma atividade, né? Essa atividade aqui do sistema respiratório. E ele falou assim: professora, agora eu entendo o que era o canudo, que o Arthur chegou em casa me contando, né? E eles falando da questão do sistema respiratório do ser humano, comparando com o peixe. Então, assim, trazendo os conceitos científicos, falando da coluna vertebral, do Léo, explicando a questão do esquema corporal, comparando com a espinha do peixe. Então, assim, para as famílias ontem foi realmente um encantamento, uma imersão de encantamento aqui. Né? Aqui, professora, acho que você podia explicar um pouquinho como que vocês trabalharam, né, o sistema respiratório no humano. E aqui, ó, a Clarissa pode mostrar um pouquinho para nós o sistema respiratório dos peixes. Como é que foi trabalhar isso com crianças tão pequenas, Natália? Isso, nós começamos inicialmente, né, eu comecei questionando sobre a questão do sistema respiratório, se nós conseguíamos respirar embaixo da água ou não, e aí nós fizemos essa experiência aqui com as bexigas, né, trabalhando a questão do porquê desse oxigênio, que tem oxigênio também ali embaixo da água, que esse peixe ele vai ter um oxigênio rico e depois ele vai ter um oxigênio pobre. E aí trabalhando que alguns peixes vão ter os pulmões e outros peixes as brânquias, né? Então nós temos aí respirações distintas e aí chegamos na respiração do ser humano. Nessa atividade em específico, nós trabalhamos também a questão da diversidade, né? Então, vocês podem ver a questão da tonalidade da pele, a questão da cor do cabelo, como esse cabelo né? A questão da espessura, a questão desse fio. E aí, eles fizeram, então, a questão da tonalidade da pele. Isso é bacana, né, Natália? Tem que trabalhar a diversidade, mas não é a diversidade separada de tudo aquilo que você está vivendo. Você trouxe um tema tão importante que é trabalhar a diversidade com as crianças, mas dentro do projeto que você já estava desenvolvendo, associado né? a um contexto, né, do que eles já estavam pesquisando e tudo mais. Eles selecionaram a lã para o cabelo, eles perceberam como eu ia colar essa lã. Essa lã era mais reta, essa lã era mais ondulada, né? A questão do tamanho desse cabelo, a questão dos olhos também, da questão da recortagem, né? Aí da questão dos olhos, da boca, de como é a minha boca, de como são os meus olhos. E aí depois a gente veio com a questão do sistema respiratório do ser humano. E que negócio chique é esse? Gente, acesse o QR Code, tá? Olha isso! O que tem aqui, hein, Natália? Aí é uma parceria com a residência pedagógica, né? Ótimo. Então, as meninas fizeram todo um planejamento, trazendo o primeiro repertório para as crianças. A partir disso, nós tivemos a caixa de história, que tinham objetos ali, né?
Então nós tínhamos aqui imagens, né, do alevino, que é o ciclo da vida do peixe, uma rede de peixe, peixes, né, esponja de banho. E aí, a partir disso, as crianças criaram uma história coletiva em sala de aula. E aí nós gravamos essa história coletiva num estúdio que foi montado aqui no CEMEI e usamos o chroma key e houve a edição, né? E eles ficaram encantados. E ontem as famílias puderam acessar pelo QR Code e hoje uma criança chegou falando assim: professora, eu não sei como, apareceu o nosso vídeo lá no celular do meu avô em casa. Como será que apareceu, né? Que bacana. Natália, e o Floquinho e o Capitão América, como é que surgiram? Bom, nós fizemos uma visita na Casa dos Aquários, né? E lá eles tiveram a possibilidade de conhecer vários peixes de água doce e água salgada também, né? Tiveram a explicação de quem trabalha lá na Casa dos Aquários. Eles conheceram o Hospital dos Peixes, porque alguns Essa peixes... foi uma visita que vocês realizaram, Isso, né? uma aula de campo, né? E aí eles viram o Hospital dos Peixes, que alguns peixes ficam doentes, eles tratam lá e tudo mais. E aí, diante disso, nós trouxemos 2 peixes para nossa sala. E eles, lá na Casa dos Aquários, nós fizemos a eleição de qual peixe nós traríamos. E eles nomearam, então, os peixes de Floquinho e Capitão América. Bem, e olha só, daí tem a escrita, né? Tem os nomes, a identidade. Olha em quantos conteúdos é possível trabalhar. E se vocês não viram o vídeo anterior, acessem. Essa turma viu um peixe de verdade, a Natália abriu o peixe, estudou com as crianças, assaram o peixe, nós comemos, porque eu também experimentei. E hoje, Natália, eu fiquei olhando isso aqui, ó, eu fiquei virando a minha cabeça assim, ó, me conta, que coisa linda, o que significa tudo isso? Bom, é uma roda, é a representação da nossa roda de conversa. Nós tivemos o privilégio de ter um avô que é pescador e veio contar as suas andanças de pescaria para nós e trouxe vários elementos ali, diferentes varas a longa distância, a questão das iscas, né? A questão das aventuras, do tamanho dos peixes que ele já pescou. E aí nessa roda de conversa, nós temos aqui o retrato dela. As crianças prepararam porque foi uma roda de conversa com chá. Então as crianças prepararam um chá, pensando aí na questão do trabalho, né, do gênero textual, do cuidado com o outro, de como receber o outro. E aí o avô trouxe então, né, todos aqui os instrumentos da pescaria que ele faz e explicou para as crianças. Foi assim um momento muito rico da família na escola. Que bacana. E eu queria chamar a atenção de vocês para os desenhos, né? Às vezes a gente vê livros pedindo para as crianças pintarem, né, Natália, desenhos prontos. Eu fico encantada cada vez que eu venho aqui e vejo como as crianças desenhavam no início do ano e como as crianças estão desenhando agora. Então, olha a riqueza dos detalhes, né, que a gente vai acompanhando. E esse espaço é todo um conjunto de trabalhos que foram construídos ao longo do semestre. É isso, né, Natália? Isso, exatamente. Então foi assim um período de pesquisa, né, de investigação, de curiosidades. E eu acho que isso que trouxe esse encantamento das famílias ontem. Eles perceberem a apropriação, o entendimento daquilo que as crianças estavam falando. Excelente, não é uma coisa assim, eu vou fazer algo para mostrar para as famílias, né? Exato. É o contrário, eu vou compartilhar com as famílias as vivências de um período processo. que eu tive no CEMEI. Bom, a Natália é nossa parceira no blog Baguncei, nossa parceira na universidade, no projeto de extensão e de pesquisa. Então, muito obrigada, Natália, por ocupar esse espaço tão importante na educação infantil. Muito obrigada.